Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp, a partir de agora, você acompanha aqui, ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida a prezada deputada Alessi Brandão para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, temos aqui indicação do nobre deputado Rogério Nogueira, determinando aos órgãos competentes a realização de estudos e adoção de providências visando o aumento do efetivo dos quadros administrativos e docentes da Escola Estadual Randolfo Moreira Fernandes, em Indaiatuba. A outra indicação é da nobre deputada Letícia Aguiar, indicando ao excelentíssimo senhor governador João Dória que inscreva o município de Macatuba no programa Mulheres de Peito, coordenado pela Secretaria Estadual da Saúde. Apenas isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Vamos, portanto, ingressar no pequeno expediente, chamando os seguintes oradores inscritos. Primeiro orador, deputado Rodrigo Moraes, deputado Carlos César, deputada Márcia Lula Lia, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Enio Lula Tato, deputado Rafael Silva, deputado Sargento Neri, deputada Marta Costa, deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Lembrando que você assiste além da TV, no YouTube, na internet, pela internet e também no nosso site, que é o al.sp.gov.br. Neste momento, sobe a tribuna para sua fala a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também Sua Excelência, a deputada Alessi, Secretaria dos Trabalhos, sempre muito elegante. Cumprimento todos os funcionários presentes, o senhor que vem nos blindar com sua presença hoje, os que nos acompanham à distância, dividir com os colegas. Muitos estão nos seus gabinetes, eu queria dividir com os colegas um presente que eu recebi hoje pela manhã, né? Eu considero um presente de Deus mesmo. Eu coloquei nas minhas redes sociais que, durante o recesso, eu visitei a unidade da Sabesp em Franca. Por que eu fiz essa visita à unidade da Sabesp em Franca? Porque Franca é uma cidade referência na seara do saneamento básico. E eu, desde pequena, tenho assim como missão a ideia de sanear o nosso país. Eu não me conformo que um país como o Brasil, que um estado com condições como São Paulo, ainda tenha problemas com saneamento básico. Então, eu fui visitar Franca, fui acolhida pela equipe que me mostrou todo o processo de tratamento da água, do esgoto. Eles estão produzindo gás a partir das fezes, literalmente. Então, eles trabalham lá com um processo cíclico, né, onde eles recebem o material e eles separam, né, a matéria sólida, que é tratada para virar adubo, eles separam a água, que é devolvida para a natureza, e eles estão retirando gás metano deste material e, acreditem ou não, estão abastecendo os carros da Sabesp com este gás. Então, é um trabalho modelo para o Estado, é um trabalho modelo para o país, um trabalho que eu entendo que deve ser analisado, inclusive, sob a perspectiva de um meio de geração de energia alternativo, né, e limpo. Então, assim, vai muito além da questão do saneamento, que já seria suficientemente importante. E qual é o presente? Qual foi o presente que eu recebi nesta manhã? Um dos professores, né, dos funcionários responsáveis por este avanço na seara do saneamento em Franca é o engenheiro e professor Vanzo, hoje funcionário aposentado da Sabesp, mas ainda atuante na área da docência. O professor mora no interior de São Paulo e, conforme eu fiz esse tour pela Sabesp de Franca, os funcionários que têm por ele muito amor
foram relatando o papel deste professor, né, na vida da empresa, na vida da cidade, o incentivo que ele significou para que esses funcionários hoje, maduros, né, fizessem seus mestrados, seus doutoramentos na seara de saúde pública, de saneamento básico. E eu liguei para esse professor no recesso e disse: professor, o dia que o senhor estiver em São Paulo, pode ser qualquer dia, eu me adequo à sua agenda, né? E eu gostaria muito de ter um tempo com o senhor para poder ouvir essa história toda. E hoje, logo cedo, o professor Vanzo estava aqui na Assembleia e eu pude desfrutar de mais de 3 horas de aula, né? Aula teórica e aula prática, né, de alguém que não só concebeu um projeto, mas implementou esse projeto e treinou pessoas para darem sequência a este projeto. O professor me deu uma série de caminhos, uma série de informações. Nós já fizemos visitas a outras cidades também para acompanhar a questão do saneamento. Estamos agendando visitas a outras tantas, levantando modelos no Brasil e no mundo, textos acadêmicos. Mas o intuito é dizer, né, que existem pessoas no nosso país que entendem que vale a pena investir em obras que ninguém vê. Porque o saneamento, né, como dizia Carlos Lacerda, que cuidou do saneamento quando governador do Guanabara, o saneamento pode não trazer voto, mas dá a certeza, né, quando você abre a torneira, que você fez parte desse percurso. E um bom saneamento garante dignidade e garante, sobretudo, saúde. Então, eu estou debruçada sobre esse tema, divido isso com os colegas, porque é um tema complexo, é um tema que, obviamente, nós poderemos ajudar mais com união de esforços. Estou avaliando fazermos ou uma audiência pública ou um workshop, né, mas eu quero deixar isso público para os colegas, porque nada impede que possamos pensar, inclusive, numa legislação estadual, né, para, vamos dizer assim, otimizar esse processo de saneamento. No mesmo estado, nós temos Franca, né, cidade número 1, e nós estamos enfrentando o desafio de sanear Guarulhos. Eu já venho falando sobre isso, né, ao longo já vinha falando ao longo do ano passado inteiro. Então, eu vou seguir trazendo o tema e agradeço aqui de público a disponibilidade, né, de todos os funcionários que me receberam, também em Botucatu receberam a minha equipe, mas, em especial, do professor Vanzo, que veio até aqui dividir conosco, porque eu entendo que aquele que divide com qualquer um dos deputados está dividindo com todos nós, dividir conosco os seus conhecimentos. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada. O próximo deputado, o deputado Caio França, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, senhora deputada Leci Brandão. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Estamos no pequeno expediente, onde os deputados têm um tempo regimental de 5 minutos para a sua fala. Neste momento, na tribuna, a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Senhor presidente, coronel Telhada, senhores deputados, deputada Janaína, deputado Douglas Garcia, funcionários desta casa, público que nos assiste pela nossa TV Alesp. Hoje, eu visto branco, né, porque sexta-feira é dia de Oxalá, e reafirmar as nossas matrizes africanas é um ato de resistência política contra o fascismo que, às vezes, tenta dominar esse país. Na última segunda-feira, senhor presidente, um templo de Umbanda foi atacado por 30 criminosos. Invasão, agressão às pessoas e lançamento de bombas, deputada Janaína. Jogaram bomba. Foi a 4ª vez que atacaram esse templo. O colunista da UOL, Chico Alves, ele escreveu sobre esse ataque, e eu tenho que concordar com ele. O Chico defende que, caso as autoridades não tratem casos como esse, que, inclusive, tem sido uma coisa cada vez mais recorrente, de forma enérgica e consistente, eu acho que nenhuma autoridade desse país vai ter credibilidade para afirmar que as instituições estão funcionando. Não tem como falar isso, né? Que, afinal de contas, elas não estão funcionando de acordo com a Constituição. Por exemplo, elas estão funcionando para quem? Para quem é de tradição de matriz africana, não está funcionando, não, infelizmente. Eu acho que a religião, né, neopentecostal está avançando nos poderes, cogita-se até mesmo de escolher um ministro, né, extremamente evangélico para o Supremo.
os católicos são interlocutores aí privilegiados também politicamente, e os adeptos do candomblé e da Umbanda têm que se proteger contra bandido, contra agressão. Está tudo errado. A gente não pode... Todo mundo aqui sabe que eu sou uma pessoa que respeito e que concordo, aprovo projetos de deputados e deputadas de outras religiões sem o menor problema. Agora, quando chega na hora da religião de matriz africana, sempre existem esses ataques. E cada vez eles estão ficando piores, porque tinha crianças naquele lugar, enfim, pessoas que ficaram feridas, né? Isso é muito ruim. Eu acho que existem pessoas maravilhosas, fantásticas, em todas as religiões. Eu, inclusive, conheço aqui inúmeros colegas, como diz a deputada Janaína, os colegas, né, de várias religiões, e respeito todos eles, converso, troco ideias, enfim. Né? Só que eu gostaria que essas pessoas também se pronunciassem e começassem realmente a pregar o respeito, a solidariedade, a paz, o entendimento, sabe, o consenso, o bom senso. É isso que a gente quer. Eu sou, sabe, eu gosto de promover a paz, eu não gosto de confusão. Eu, às vezes, fico observando aqui determinadas discussões que acontecem aqui no plenário, e eu fico só observando, eu não falo nada, eu sou muito observadora, para depois eu poder falar, não julgar, porque quem sou eu para julgar alguém? Né? Eu queria falar, inclusive, de uma coisa muito oportuna, que agora, daqui a pouco, a gente está no Carnaval. A Estação 1ª de Mangueira, está vindo com enredo aí, e tem um pedaço que a letra do samba refere-se a Jesus Cristo. Abre aspas. Eu tô que tô, dependurado em cordéis e corcovados. Mas será que o povo entendeu o meu recado? É Jesus perguntando. Será que entenderam o recado dele? Que era um recado de paz. Jesus sempre quis que todo mundo se entendesse, que todo mundo fosse igual, né? Que houvesse solidariedade, que ninguém passasse fome, que todo mundo tivesse condições de né, sobreviver em paz, seja negro, seja branco, sabe? Qualquer pessoa, seres humanos. Então, fica aqui a nossa observação. Deputado Gil Diniz, que está chegando agora, e a gente conversou com Vossa Excelência há algum tempo sobre a questão da justiça, sobre a questão do respeito, e Vossa Excelência sabe que eu respeito muito. Essa questão de invasão de templos de Umbanda, quebrar, sabe, as coisas lá, as imagens e tal, bater nas pessoas, está errado. A gente não pode, sabe, concordar com isso. Reafirmo, respeito toda e qualquer religião, mas, por favor, respeitem a nossa fé. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Antes de chamar o próximo deputado, quero dar ciência à casa. Senhoras deputadas, senhores deputados, esta presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Wellington Moura, convoca todas as excelências, todas vossas excelências, nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R, do Regimento Interno, para uma sessão solene realizar-se no dia 6 de março de 2020, às 20 horas, com a finalidade de outorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo ao senhor Coronel PM Marcelo Vieira Salles. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Carlos Gianazzi, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R, do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 16 de março às 20 horas, 16 de março de 2020 às 20 horas, com a finalidade de conceder o colar de honra ao mérito do Estado de São Paulo à escritora Ruth Rocha. E, finalmente, senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Paulo Fiorilo, convoca vossas excelências, nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 27 de março de 2020, às 20 horas, com a finalidade de outorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo ao senhor José Trajano. Lido. Uma comunicação, excelência, enquanto... É regimental, senhora deputada. Não, eu queria só fazer coro à fala da deputada Alessi, lembrando que, em praticamente todo o terreiro de Umbanda, né, tem uma figura central no altar, que é a figura de Oxalá,
muito bem representada pelo Cristo Redentor, não é? Que a Umbanda ela não é que não admite, ela não concebe a figura de Jesus Cristo crucificado, né? Mas ela recebe, sob o nome de Oxalá, né, o Cristo Redentor que tanto nos representa. Então, não agrada, com certeza, né, nem Deus, nem Jesus Cristo, nenhum tipo de violência, né, a fé de quem quer que seja. Acho que o Brasil é marcado por esse respeito, né, por essa harmonia, e a democracia, sobretudo. Muito obrigado, senhora deputada. Solicito à senhora deputada Alessi Brandão que assuma a presidência dos trabalhos. Passa a presidir, neste momento, esta sessão ordinária, a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, para a fala do deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Seguindo aqui a lista de oradores inscritos, deputado Tenente Nascimento. Deputado Coronel Telhada, tem a Vossa Excelência o uso da palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado, senhora presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Deputado Castelo Branco, que está ali em cima hoje, vem para baixo com a gente. Quero saudar aqui, em primeiro lugar, a nossa Polícia Militar, na figura da Cabo Débora e do soldado Tiago. Saúdo sempre nossa assessoria militar aqui, pelos trabalhos prestados. Saudar todos os funcionários, assessores aqui presentes, a todos que nos assistem aqui acompanhando o capitão Castelo Branco, que estão aqui na nossa arquibancada, a todos que nos assistem pela rede Alesp. Hoje, dia 7 de fevereiro, é o dia do gráfico. Então, um abraço a todos os amigos e amigas que exercem essa profissão importante, o gráfico, jornais, revistas, enfim, tudo que é escrito, que é impresso, feito por essa antiga e importante profissão. Então, parabéns a todos, contem com nosso mandato, nosso trabalho. Antes de entrar no meu assunto especificamente, quero fazer coro aqui à deputada Alessi Brandão. A deputada Alessi falou sobre a invasão de um templo de Umbanda, acho que na cidade de Ribeirão Preto, se eu não me engano, pela 4ª vez. Eu sou evangélico desde que nasci. Sou crente, apanhei na escola porque eu era crente, quando eu era moleque. Apanhei na escola, porque a gente não ia para gandaia e tal, a gente era bobão, então se apanhava dos outros porque achavam que a gente era bobão. Então eu sempre fui contra qualquer tipo de preconceito. Aliás, na Polícia Militar eu sempre trabalhei muito forte contra isso. E o preconceito religioso é uma coisa terrível, porque eu já fui vítima disso também. Então, aqui o meu repúdio em apoio total à deputada Alessi Brandão, é a causa que ela defende. As religiões, indistintamente de quais sejam as religiões, todas têm que ser respeitadas, todas têm que ser louvadas, e qualquer afronta a uma religião deve ser encarada como afronta às demais religiões também. Porque a pessoa que tem um preconceito da sua religião vai ter de outra também. Então nós temos que batalhar fortemente contra isso e impedir que esse tipo de ação prospere, deputada. E conte com o meu apoio no que a senhora precisar, viu? Segurança pública. Infelizmente, nós perdemos mais um agente de segurança no estado do Rio de Janeiro. É o 9º nesse ano. Hoje é dia 7 de fevereiro, já são 9 agentes de segurança mortos no Rio de Janeiro. Infelizmente, ontem, quinta-feira, dia 6, o sargento da Polícia Militar, Benoni Nunes de Sá, foi morto na zona norte do Rio de Janeiro. Ele morreu após ser baleado no braço direito e no pescoço. Ele estava há 20 anos na corporação, na Polícia Militar. Chegou a ser socorrido no Hospital Carlos Chagas, mas infelizmente faleceu. É o 9º agente de segurança. Ontem mesmo eu falei de um sargento da Marinha, hoje eu estou falando de um sargento da Polícia Militar, e essa violência, infelizmente, perdura. Falando em morte, eu quero falar de um acontecido aqui, até um pouco fora da normalidade. Ontem, ou melhor, 6 de janeiro, não, 6 de fevereiro, está errado aqui, foi ontem isso, por volta das 15 horas, na Praça da República, havia uma patrulha do Regimento de Cavalaria, Capitão Castelo Branco, a tropa montada, e um daqueles cavalos pisou em cima de uma tampa que estava com eletricidade energizada, e ficou travado naquela tampa. Quem estava montando aquele cavalo é uma cabo da Polícia Militar, a Cabo Lúcia, que chegou a sofrer aquele choque também. Aí os demais cavalarianos tentaram tirar o cavalo dali, não conseguiram. O cavalo morreu, tem a foto dele aqui, ó, o cavalo morto, na Praça da República. Para quem não sabe, cavalo e cachorro nos quartéis, eles são considerados como pertencentes à tropa também. E esse cavalo morreu em serviço. Esse cavalo, o nome dele era Conhaque,
era número 1319, tinha 3 anos que estava na Polícia Militar. E eu falei com o comandante do Regimento de Cavalaria hoje, e ele me falou que vai ser feita, inclusive, uma solenidade em homenagem a esse cavalo que morreu em serviço. É uma coisa um pouco diferente que, às vezes, as pessoas não estão acostumadas a ver ou até nem sabiam que existia. Veja só que situação difícil. Graças a Deus, a menina Cabo Lúcia, não se feriu, ela foi socorrida, está bem, mas poderia ter morrido também. Vejam que perigo, se é uma pessoa, se é uma criança, enfim, ao invés desse cavalo, que também não merecia passar por isso, morreu eletrocutado, praticamente foi executado na cadeira elétrica, só que foi na tampa elétrica dessa vez. Então, nosso respeito ao Regimento de Cavalaria, e sentimos muito a morte desse animal que prestava um excelente serviço à nossa sociedade. Quero falar também aqui de hoje, eu ouvi na televisão, a linha 6 do metrô está sendo retomada. A linha 6 é a linha laranja, que fará Brasilândia, Estação Brasilândia, até São Joaquim, no centro de São Paulo, ali perto da Liberdade. É a linha dos estudantes. Então, parabéns ao nosso governador por retomar essa linha. Ela estava parada desde 2016. Portanto, quase 4 anos já parada. Essa retomada é muito importante, porque vai aliviar muito o transporte na zona norte de São Paulo, ali na nossa região, Brasilândia, freguesia do Ó. Quero também aqui cumprimentar o secretário de Transportes Metropolitano, o Alexandre Baldi, para essa retomada e querer que agora vai realmente em frente. São 9 mil empregos que estão sendo retomados, sendo 5 mil diretos, e vamos torcer para que essa obra seja realizada. Finalmente, eu quero falar aqui sobre... Só mais 2 minutos, deputada. Hoje no jornal saiu uma matéria dizendo o seguinte: Rota mata 98% a mais em serviço em 2019. Ele lidera ranking de batalhões violentos de São Paulo, diz ouvidoria. Ontem eu saudei aqui o doutor Eliseu, que inclusive era assessor da deputada Alessi Brandão, que está nessa nova função. Essa matéria aqui é do ouvidor ainda, do Benedito Mariano. É uma matéria que quer colocar uma situação difícil na Polícia Militar. A ouvidoria não é para ficar enchendo o saco da polícia. A ouvidoria é para ouvir reclamações contra a polícia e tomar as medidas que seriam encaminhar aos órgãos competentes. O ouvidor não tem que ficar dando opinião e falando que não lhe compete, como era o caso do senhor Benedito Mariano e principalmente, pior ainda, do Júlio César, que foi terrível, foi uma vergonha para a ouvidoria. Conheço o doutor Eliseu, uma pessoa íntegra, e ontem, inclusive, o saudei, torcendo por uma ótima gestão frente à ouvidoria. E eu quero dizer aqui a todos vocês, parabéns à Rota por ter aumentado o número de mortos na cidade. Porque não são cidadãos mortos, não são inocentes mortos, são criminosos, bandidos, são pessoas que ceifavam vidas, que roubavam, que estupravam, que traficavam. A Rota não matou nenhum inocente. Então aqui devia ser lembrado que infelizmente essas pessoas morreram porque a lei no Brasil é uma porcaria, a lei no Brasil não funciona. O bandido vai não crescendo até chega no momento que ele não pode ser contido. E nós temos aqui hoje mesmo, acabei de falar de um policial, de um sargento com 20 anos de corporação, morto no Rio de Janeiro. A ouvidoria não fala dos nossos mortos. A ouvidoria não fala dos pais de família que são assassinados. Eles querem falar que a polícia é violenta. E eu repito aqui, como eu sempre repito, a polícia militar não é violenta. Violento é o crime no Brasil. O policial militar é tão vítima como qualquer cidadão. Se morreram aqui, segundo o jornal, 101 vagabundos em 2019, parabéns, Rota. Eu acho que foi pouco ainda. A Rota está para trabalhar mesmo, enfrentar o crime organizado. E se o bandido puxar uma arma, vai tomar tiro. E é o que eu sempre digo, se tiver que chorar a mãe de alguém, que chore a mãe do bandido e não a mãe do policial. Eu deixo bem claro isso aqui. Essa hipocrisia de querer falar que essas pessoas são vítimas da violência. Eles não são vítimas da violência. Eles causam a violência. Eles são vítimas de suas próprias ações. Então, parabéns à Rota, parabéns à Polícia Militar. Isso aqui demonstra o trabalho sério da polícia. Não se fala no número de flagrantes, no número de prisões, no número de armas apreendidas, no número de detenções. Só se procura pegar aqui um item para falar que a polícia é violenta. Graças a Deus, Frederico, Benedito Mariano já era, graças a Deus. Vamos torcer para que o doutor Eliseu tenha uma gestão profícua e trabalhe realmente pelo bem do Estado de São Paulo. Parabéns, Polícia Militar, parabéns, Rota, muito obrigado. Obrigado.
Seguindo a lista de oradores inscritos, deputado Paulo Lula Fiorilo. Ele não vale. Deputado Major Meca. Deputada professora Bebel Lula. Deputada Carlos Morando. Deputado Ed Thomas. Deputado Luiz Fernando da Silva. Lula da Silva. Deputada Beth Lula Saão. Deputado Gil Diniz. Tenha Vossa Excelência o uso da palavra pelo tempo regimental. Neste momento na tribuna, deputado Gil Diniz, aqui sendo aplaudido aqui no plenário, deputado Gil Diniz do PSL, tem o tempo aí de 5 minutos nesse pequeno expediente para sua fala. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, aos deputados presentes aqui no pequeno expediente, não só os que estão aqui no plenário, mas os deputados também aqui na galeria, o deputado Castelo Branco e todos aí, sargento Marcelo que trabalha comigo, boa tarde aos assessores, policiais militares e civis aqui dessa casa que nos assiste pela Rede Alesp. É duro, Coronel Telhada, faço minhas as vossas palavras, acabei de vir do cemitério do Carmo, 2, mais um velório, mais um sepultamento de um policial militar, Cabo Vanderlei, estivemos lá com a sua família, é triste, né? Abraçar a mãe, um pai. Ele deixa, deputado Douglas, uma filha de 10 anos. E a gente não vê repercutir isso, né? A manchete é: Rota mata 98% a mais. Parece que no ano passado, segundo a matéria, matou 51. E agora, não, no ano retrasado, agora matou 101. Mas do jeito que eles falam, Coronel Telhada, parece que eram cidadãos ordeiros, sei lá, estudantes. Eles têm, deputado Frederico, aquele papo de genocídio, né, da população pobre, negra, de periferia, o que a gente sabe que não é verdade. Mas é engraçado, né? Porque, assim, falaram que, sempre falam da questão das armas, mais mortes, houve a flexibilização das armas e o que aconteceu? Reduziu-se o número de homicídios. E olha só, deputado Douglas, a Rota, batalhão de elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aumentou aí o número, né, de bandidos mortos em combate, ou seja, eu diria que a Rota, o primeiro batalhão de choque, aumentou a sua eficiência. Já era eficiente, Coronel Telhado. Já era eficiente. E aumentou ainda mais. E o que nós temos, deputada Janaína, são os índices de criminalidade de São Paulo sendo reduzidos. Homicídio, latrocínio, roubo. Ora, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo continue apresentando esses índices. Mas como é triste ver lá um policial, como é triste abraçar a mãe, abraçar o pai, abraçar um filho de um policial que morreu exatamente em razão do serviço. E olha a dificuldade que essa família vai passar agora, que essa criança de 10 anos vai passar agora. Não tem pai. E ele, Fred, deputado Frederico, não estava em serviço. Quando o policial morre em serviço, já é uma dificuldade enorme, Coronel Telhado. O senhor conhece essa realidade? E esse policial que não estava em serviço vai ter uma dificuldade ainda maior. Mas nós sabemos que ele morreu em razão da sua atividade policial. Alguns disseram que foi 9 tiros, outros disseram que foi 17 tiros. O que nós sabemos que foi uma execução. Parece que os bandidos estavam ali vestidos de garis, se aproximaram, efetuaram o disparo e foram embora. Não levaram nada, não levaram as armas que o policial estava. E como é triste. Então, o jornalismo continua desinformando a população, mas nós precisamos vir aqui à tribuna, colocar aí nas nossas redes sociais, dar os nossos parabéns não só, né, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Técnico-Científica, deixar registrado aqui o parabéns à Secretaria de Segurança Pública e que apresente esses índices de criminalidade em queda. E que se alguém tenha que chorar, que seja a mãe do bandido e não a mãe do policial militar. Para finalizar, presidente, também queria corroborar com a deputada Leci Brandão nessa questão
dos terreiros, né, de invasão de terreiros. Sou católico desde que nasci, mas respeito a fé alheia, independente se é semelhante a mim ou não, se é cristão ou se não é, se é cristão, espírita, se é do candomblé, da Umbanda. E deixar aqui também o meu repúdio àqueles que fazem chacota da nossa fé, deputado Douglas. Olha aí a questão da ministra Damares. Fazem piada do abuso sexual que ela sofreu quando era criança. Ela vai lá dar um testemunho dizendo que foi se suicidar, foi tirar sua própria vida e ia, né, se suicidar ali ela deu testemunho dizendo que numa goiabeira, mas disse que ali ela viu Jesus. E o que os inimigos aí da Damares fazem? Chacota. Olha, a ministra viu Jesus na goiabeira. E fazem chacota da fé alheia. Então, deixo aqui registrado o meu repúdio a esses que fazem essas piadas, esse menosprezo, esse desprezo da fé alheia, independente da que seja, se é espírita, se é cristã. Meu repúdio a esses babacas que muitas vezes não professam fé alguma ou dizem que professam, mas que na realidade só querem aí fazer o mal e não o bem como essas religiões pregam. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Próximo deputado é o deputado Vinícius Camarinha, deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Preside essa sessão o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, neste pequeno expediente, onde os deputados têm 5 minutos para sua fala. Nesse momento, sobe à tribuna, pelo seu tempo regimental, o deputado Douglas Garcia, do PSL. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a todos os pares aqui presentes, todos os deputados estaduais, público que nos assiste na TV Alesp, servidores dessa casa e também na galeria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Gostaria aqui de fazer coro aos demais deputados com relação ao que foi trazido pela deputada Alessi Brandão, aos ataques feitos às religiões de origem africana. Isso é um verdadeiro absurdo, isso mostra, assim, a questão da intolerância religiosa e que precisa ser combatida de todas as formas possíveis. Acredito que a deputada Alessi Brandão, assim como a maioria dos deputados dessa casa, se não todos os deputados dessa casa, são radicalmente contra a intolerância religiosa, e deixo as minhas palavras de apreço ao que foi dito pela deputada Alessi Brandão, aproveitando e puxando o gancho do que foi dito pelo deputado Gil Diniz, com relação ao que vem acontecendo aos cristãos. Nós também temos, infelizmente, em pleno século XXI, ataques sendo feitos às religiões cristãs, não só no nosso Brasil, como no resto do mundo, seja protestante, seja católica, sejam os próprios espíritas. Nós temos, infelizmente, ataques que acontecem de forma sucessiva, e nós temos, né, também por parte, já que essa casa resolveu criar uma comissão de relações exteriores, o que eu não sou contra. Eu acredito que o Estado de São Paulo, como Estado extremamente importante no assunto de relações internacionais, tem muitas relações econômicas, muitas empresas internacionais que vêm para cá e que o nosso governador, inclusive, costuma fazer muitas viagens para fazer um apelo. Nós tivemos aqui em 2018, morte de cristãos aumenta em 40% na China, né? Isso é um verdadeiro absurdo, e eu sei que também no começo desse ano nós tivemos um pastor que foi condenado a 9 anos de prisão na China, única e exclusivamente por ser cristão. E o nosso governador, ele disse, ainda no começo desse ano, que os chineses eles serão agressivos nas privatizações em São Paulo até 2022. Peço aqui, deixo aqui registrado o meu pedido de intervenção no governador do Estado de São Paulo, para que quando fazer o fechamento de acordos internacionais econômicos do Estado de São Paulo com a China, relacionado a todas essas tecnologias, principalmente de reconhecimento facial, o que me causa um tanto de estranheza, visto que a República Popular da China ela tem uma ideologia um tanto quanto obscura, que infelizmente exalta assassinatos, genocídios que aconteceram no país não só no país chinês, como também mundo afora durante o século XX. Eu peço ao governador do Estado de São Paulo que venha levantar essa questão também. E peço, senhor presidente, que as notas taquigráficas do meu discurso até este momento sejam encaminhadas para o consulado chinês, porque eu quero
quero que o cônsul chinês na cidade de São Paulo tenha ciência de que essa Assembleia se preocupa com o assassinato de cristãos que vem ocorrendo no Oriente Médio. Senhor presidente, não vim falar especificamente sobre esse assunto, mas também vim em defesa, mais uma vez, do Ministério da Educação, que vem sendo covardemente atacado nas redes sociais, vem sendo covardemente atacado também por parte de alguns deputados de esquerda do Congresso Nacional. E eles, o que mais dizem que o nosso ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele não tem competência para poder seguir esse cargo, porque não tem nenhum tipo de aprimoramento, nenhum tipo de eficiência com relação à educação no nosso Brasil. Eu vim desmentir isso. Nós tivemos aqui, no ano passado, o MEC ele realocou recursos, descontingenciou 1,1 bilhão para universidades e instituições federais. Nós temos o programa Futurice, que tem o objetivo de dar maior autonomia financeira a instituições federais de ensino superior por meio de estímulo à captação de recursos próprios e ao empreendedorismo. Eu não consigo entender porque alguém seria contra essa proposta maravilhosa que está vindo do Ministério da Educação. O programa Novos Caminhos, que tem diversas entregas para a educação profissional e tecnológica, tem a finalidade de aumentar, inclusive, em 80% o número de matrículas na área tecnológica. O programa Educação Conectada, em que o MEC repassou 224 milhões para conectar 100% das escolas aptas a receber internet e 60 milhões para levar acesso à web a 8 mil escolas rurais. O programa ID Estudantil, de forma inédita, o próprio MEC ele vai emitir uma carteirinha estudantil digital e gratuita, pode chupar aí, União Nacional dos Estudantes, por meio de informações do Sistema Educacional Brasileiro, que é o novo banco de dados de estudantes do nosso país. Isso sem falar também no Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, que é uma maravilha. Inclusive, nós estamos lutando para que o próprio Estado de São Paulo ingresse nisso. O programa Conta Pra Mim, né, que tem um programa de estímulo à literacia familiar, ou seja, da literatura pela família para as crianças, e a Política Nacional de Alfabetização, que inclusive eu também trouxe um projeto a essa Assembleia que fala muito sobre esse tema, que é importantíssimo, né, nós cuidarmos, apenas para concluir, senhor presidente, nós cuidarmos e combatermos essa questão do analfabetismo, não só o analfabetismo em si, como também o analfabetismo funcional, que infelizmente se impregnou no nosso país, a gente tirar essa questão do método Paulo Freire e trabalhar de uma outra forma. Volto no grande expediente para poder concluir o meu discurso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, a deputada Adriana Borgo, deputado Castelo Branco, deputado Frederico Dávila. Fará uso da palavra. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Você, telespectador, continue aí acompanhando a transmissão desta sessão ordinária aqui no plenário Juscelino Kubitschek pela TV, pela nossa rede Alesp, né, que inclui a TV, o nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também através do YouTube. Nesse momento, o deputado Frederico Dávila tem a palavra. Senhor presidente, demais colegas, antes de iniciar meu pronunciamento, gostaria aqui de corroborar o que disse aqui o coronel Telhado, o deputado Gil, o deputado Douglas, em relação ao que a deputada Leci trouxe aqui em relação à invasão de um terreiro de Umbanda na cidade de Ribeirão Preto. Não é possível que nós tenhamos intolerância religiosa num país como o Brasil, que é formado por diversas etnias, diversas raças, diversos credos, e que sempre conviveram da melhor forma possível. Então, aqui todo o meu repúdio a qualquer tipo de, vamos dizer, interferência no credo religioso de qualquer religião que seja. A única exceção que eu faço é quando certas religiões querem impor à força a sua doutrina ou a sua ideologia, ou, enfim, o seu código religioso em algumas nações, como nós vemos no caso da Europa, como nós vemos no caso do Oriente Médio, onde, infelizmente, nós vimos muitas mortes causadas pelo Estado Islâmico. Bom, voltando aqui ao que já citou o deputado Coronel Telhado Gil Diniz, queria mostrar aqui essa matéria do caderno Metrópole de hoje do Estado de São Paulo, onde diz que a rota quase dobram, as mortes pela rota quase dobram em São Paulo e puxa a alta da letalidade policial. Isso aqui, para nós sabemos, né, Coronel Telhado, que isso aqui é para denegrir a imagem da polícia, principalmente da rota, mas
deputado Gil, isso aqui, na verdade, a gente sabe que a população de São Paulo está mais segura. Então, nós temos visto aí os índices criminais caindo, temos visto os homicídios, inclusive, caindo, e se for para dobrar, triplicar, quadruplicar, decuplicar esse número de mortes para proteger a população paulista, assim eu desejo, e gostaria aqui de parabenizar não só o 1º BP Choque, o Batalhão Tobias de Aguiar, a Rota, mas também toda a Polícia Militar do Estado de São Paulo pelo brilhante trabalho que vem fazendo, apesar dos péssimos salários que vem recebendo. E eu queria aqui aproveitar, pelo que disse o deputado Douglas Garcia, onde constantemente falam que a Polícia Militar mata negros e pobres, eu queria aqui, Coronel Telhada, se possível, fazer uma requisição do imposto de renda da maioria da tropa da Polícia Militar, fazer uma amostragem para ver se nós temos lá ricos e brancos que são doutrinados na escola de soldados ou na Academia do Barro Branco a matar negros e pobres. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós vemos aqui a classe policial militar brigando diariamente por condições melhores de salário, porque muitas das vezes está em condições precárias de vida por conta dos baixos vencimentos recebidos. Então, não é possível que a própria instituição cultive matar negros e pobres. Isso é mais uma retórica absurda criada pelos órgãos de direitos humanos. Continuando aqui sobre a questão da atuação da Rota, eu gostaria de dizer, não posso nem me arvorar muito a falar muito sobre o Batalhão Tobias de Aguiar, uma vez que o Coronel Telhado aqui sentado já foi comandante daquele batalhão. A Rota ela é cirúrgica, não é, comandante? A Rota ela não sai por aí como uma bandoleira atirando no meio da rua. Ela é cirúrgica, precisa, e só vai para casos de extrema periculosidade, para combater o crime organizado, aquele crime bem armado, bem treinado, e quantas das vezes nós vimos aí confrontos bastante intensos, como foi o caso de Guararema e também o caso de 15 anos atrás da Castelinho, lá em Sorocaba. E continuando aqui, quanto mais nós vemos essas notícias, que, na verdade, foram feitas com o intuito de denegrir a polícia militar, mais a população está segura. Vocês vejam aqui que o ex-ouvidor, graças a Deus, ex-ouvidor Benedito Mariano, diz que isso tem influência do discurso conservador que permeia o Estado e o país. Bom, se o discurso conservador é sinônimo de queda de crime e letalidade, que assim continue. E o presidente do CONDEP, que é quem elege a lista tríplice para a ouvidoria, o senhor Dimitri Salles, diz que as ações de orientação da polícia não são para ajudar a comunidade e reduzir o problema da letalidade. Bom, só daqui a pouco eu vou mostrar aqui no grande expediente quem é esse senhor Dimitri Salles e quais são as companhias das quais ele costuma caminhar junto. Então, parabéns à Rota, parabéns à Polícia Militar, parabéns ao Coronel Salles pelo comando que vem fazendo, e dizer que a Polícia Militar e a Polícia Civil sempre contarão com o nosso apoio nessa tribuna, reconhecimento, e se pudesse aqui, faria como o antigo deputado dessa casa, deputado Erasmo Dias, que foi coronel do Exército e secretário de Segurança Pública de São Paulo, que parabenizava pessoalmente os policiais do 1º BP Choque quando estavam em ações de alta periculosidade que envolviam os policiais daquela unidade. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado Itamar Borges, deputado Conte Lopes, deputado Adalberto Freitas, deputado Dirceu Dalben, deputado Reinaldo Augusto, deputado delegado Olim, deputado Emídio Lula de Souza. Pela lista suplementar, deputado delegado Olim, deputado Carlos Gianazzi, deputado Gil Diniz, deputado Coronel Telhada, na presidência, deputada Janaína Pascoal. Falaram novamente, então, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Tá certo.
De volta a esta tribuna aqui no plenário Juscelino Kubitschek, mais uma vez para sua fala, a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Ela ainda tem os 5 minutos, né, nesse tempo regimental no pequeno expediente. Obrigada, senhor presidente. No Jornal Gazeta do Povo de hoje, eu vi uma notícia que me alegrou bastante, porque no estado do Rio Grande do Sul foi promulgada a Lei 15.433, promulgada em 27 de dezembro do ano passado, que garante à criança que completa 6 anos durante o primeiro ano do ensino fundamental, cursar o primeiro ano do ensino fundamental. É uma lei muito importante, porque desde que o Conselho de Educação fixou a data de corte 31 de março, muitas injustiças vêm sendo cometidas, né, no Brasil inteiro. Porque uma criancinha que entra na escola com 2 anos, cursa todo o ensino infantil, junto com uma turminha, integrada com a sua turminha. Se essa criancinha completa 6 anos, no dia 5 de abril, por exemplo, ela vai ser retida no ensino infantil, né, utilizando a palavra, ela vai ser reprovada sem merecer, e a turminha segue, tá? Sendo certo que nós temos que olhar cada criança na sua individualidade, no seu grau de amadurecimento, né, na sua condição intelectual e emocional de progredir ou refazer aquele estágio, tá? Houve um debate no Supremo Tribunal Federal em torno dessa data corte, né, 31 de março, e o Supremo Tribunal Federal disse que estabelecer uma data corte não seria inconstitucional. Então, entendam bem o que foi que o Supremo disse. Dizer que as crianças que fazem aniversário até 31 de março podem progredir, para que entendam, vamos supor, vai começar o ano, agora estamos aqui, início de ano. As criancinhas que fizerem 6 anos até o dia 31 de março, fizeram a matrícula no primeiro ano. Aquelas criancinhas que fazem aniversário a partir do dia 1º de abril, precisaram refazer o ensino infantil. Por quê? Porque houve uma decisão administrativa do Conselho de Educação, do Conselho Nacional de Educação. O Supremo se debruçou sobre essa matéria, porque cada estado decidia de uma forma, era liminar para um lado, liminar para o outro, e o Supremo disse, esta data de corte, o 31 de março, é constitucional, ou seja, não é inconstitucional estabelecer uma data de corte. Mas em nenhum momento o Supremo disse que os estados estariam impedidos de, eventualmente, estabelecer uma outra data de corte ou estabelecer critérios para tratar dessa progressão. O primeiro projeto que eu apresentei nesta casa foi para dar esse direito para as crianças e para as famílias, que as decisões sejam tomadas em conjunto, família, escola, com análise do comportamento, da maturidade daquela criança. O projeto ainda está em andamento, né, até onde eu vi, se não me engano, ainda está na Comissão de Educação. Agradeço à deputada Valéria, que deu um parecer favorável, vamos aguardar o trâmite. Mas eu abri o jornal hoje e fiquei feliz de saber, né, que o Rio Grande do Sul já percebeu a injustiça e promulgou uma lei que vai no mesmo sentido. O texto aprovado pela Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul é diferente do que está tramitando aqui na casa. Lá, eles estabeleceram várias datas de corte com alguns critérios. Então, aquela criança que não fez a educação infantil é uma data, aquela que fez é outra data, tem que apresentar um parecer, uma declaração da família, né? O projeto que tramita aqui na casa não traz esse nível de detalhamento, nós simplesmente conferimos esse direito para a família, em conjunto com a escola, decidir, desde que a criança aniversarie no ano do primeiro ano, faça 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental. Então, eu quero parabenizar os deputados do Rio Grande do Sul,
né, por darem esse passo, parabenizar o governo do Rio Grande do Sul por sancionar essa lei importante, pedir aos colegas nesta casa que apoiem o projeto que está em trâmite, né, trazendo esse mesmo direito para as crianças paulistas. Para os senhores terem uma ideia, no final do ano passado, eu recebi uma série de e-mails de pais indignados que os seus filhos precisariam reprovar, né, o jardinzinho, o prézinho, o último ano do ensino infantil, cada escola chama de um jeito, por força da exigência, da determinação do Conselho Nacional de Educação. Só um minutinho, Excelência, para eu... na CCJ, o debate em torno desse tema foi acirrado, né, e alguns colegas defenderam que, se o Conselho disse, nós, assembleias, temos que nos submeter. Com todo respeito aos colegas que pensam dessa forma, uma norma administrativa, ainda que nacional, não se sobrepõe a uma lei votada pelos representantes do povo dos estados da federação. Então, a lei do Rio Grande do Sul é constitucional, os colegas exerceram o seu mandato dentro da sua competência, o governador sancionou, e se nós dermos um tempo para essa lei ser aplicada, perceberemos que ela trará maior justiça, né, no desenvolvimento da educação das criancinhas. Eu quero que São Paulo, né, siga esse exemplo e confira esse direito às famílias, né, para que as famílias possam decidir. Quando a gente fala de educação pública, né, existe esse problema da injustiça com a criancinha. Quando a gente fala da educação privada, tem um passo além, porque a escola vai receber 2 anos pelo mesmo nível, né? Então, tem uma questão financeira por trás também. É muito mais interessante para a escola particular obrigar, com base nessa norma do Conselho, a criancinha a pagar 2 anos pelo mesmo nível. Então, assim, é um tema importante, né? É um tema de justiça, é um tema de constitucionalidade. Espero que o Supremo, desta vez, dê uma declaração um pouco mais clara, né, no sentido de que o desenvolvimento de cada criança deve ser levado em consideração. Muito obrigada, senhor presidente, inclusive pela tolerância do tempo. Muito obrigado, senhora deputada. Encerrado, portanto, o pequeno expediente. Grande expediente. Deputados inscritos. Primeiro deputado é a deputada Valéria Bolsonaro, que permuta o seu horário com o deputado Frederico Dávila. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Entramos, portanto, no grande expediente, onde os deputados têm agora 10 minutos para a sua fala. Neste momento, o deputado Frederico Dávila tem a palavra. Senhor presidente, demais colegas, gostaria aqui de pedir apoio à nossa mesa de som, para expor aqui um material que eu fiz. Aí, Coronel Telhado, se o senhor puder acompanhar. Aí é o CONDEP, famoso CONDEP, que indica o ouvidor de polícia. Olha lá. Cria comitê para acompanhar investigações sobre mortes após a ação da PM Paraisópolis. Pode evoluir, por favor. Olha lá. Pode passar? Aí. O CONDEP tem uns amiguinhos na Folha de São Paulo, e aí o cartunista, que também é amigo dos integrantes do CONDEP, faz aquele tipo de charge ali, como se a polícia militar fosse uma fábrica de carnificina. Ali a deputada federal Bia Kicis, do Distrito Federal, reclama dessa publicação da Folha de São Paulo, que afronta, com certeza, os nossos policiais militares, não só de São Paulo, como de todo o Brasil, desrespeitando a polícia como instituição básica para a democracia. Pode evoluir, por favor? Quem é o presidente do CONDEP, Coronel Telhada? Esse senhor aí, ó. Não é, logicamente, não é o Lula, não, é o outro do lado. Mas ele é muito querido pelo Lula, e ele gosta muito do Lula. Como você pode ver, os senhores podem ver, ele tem aí grande proximidade com o Partido dos Trabalhadores e tudo aquilo que nós já conhecemos. Pode evoluir, por favor? Pode evoluir. O CONDEP também utiliza seus interesses político-partidários para perseguir a Igreja Católica e as forças policiais. Quando eu digo Igreja Católica, obviamente não é o pessoal da teologia da libertação, e sim
das correntes mais conservadoras, como, por exemplo, que nós vimos aí uma campanha difamatória, já que bem falou aqui a deputada Alessi Brandão, em perseguição religiosa, eles se utilizam do Instituto do CONDEP para atacar recentemente o Arautos do Evangelho, que é uma corrente da Igreja Católica. Pode evoluir, por favor? Pode evoluir? Pode, aí. Então, aí nós vemos, olha lá, Conselho cobra celeridade de investigações sobre Arautos do Evangelho. Fantástico. Fundador do Arautos do Evangelho, dá tapas em jovens em vídeo. Como vocês sabem, não tem nada de tapa, e sim é uma cerimônia de batismo que existe no Arautos e que todos conhecem, que é um procedimento comum na Igreja Católica como um todo, após o batismo. Pode evoluir, por favor? Aí, ó, o nosso Dimitri Salles aí com o movimento terrorista Trabalhadores Sem Terra, Movimento Sem Terra, e ali tem um alinhamento político partidário do presidente do CONDEP com todos os movimentos terroristas e suportados pela esquerda, como o MST. Pode evoluir? Aí o Dimitri Salles reclamando do seu amiguinho, à época, Benedito Mariano, quando nós colocamos o projeto para a extinção da ouvidoria e para a pluralização dos assentos no CONDEP, onde vai ser colocado um integrante da Polícia Civil, um integrante da Polícia Militar, um integrante da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, assim sucessivamente, transformando o CONDEP num órgão plural e não na mesmice que é hoje. Pode evoluir, por favor? Ó, o CONDEP nas redes sociais coloca que o governador João Dória tem uma política de morte em curso. Quer dizer, o próprio governo, é isso que é impressionante no PSDB, deputado Douglas, eles alimentam a quem morde a mão deles, né? É impressionante, é uma coisa impressionante. E ali já é uma matéria dizendo que o PSL quer acabar com a ouvidoria das polícias, mas corrigindo, não só é o PSL, o próprio Coronel Telhado assinou conosco, e tantos outros partidos. Se não me engano, nós temos aí mais de 10 partidos signatários da proposta. Pode evoluir, por favor? Olha lá, o cardeal é cego. O venerável cardeal disse que vê tanto espírito no feto e nenhum no marginal. E eles picharam ali no pátio do colégio, a famosa igreja lá do pátio do colégio, e o presidente do CONDEP, Dimitri Salles, parabeniza os vândalos pela depredação realizada nesse prédio religioso. É exatamente igual o que a deputada Alessi expôs aqui. Promove o vilipêndio de templo religioso nas suas redes sociais, como todos podem ver ali. Pode evoluir? Ali, Lula inocente, Lula livre. Inclusive, eu queria abrir um parênteses aqui. Agora que o ex-presidente Lula já foi solto, eu não sei porque os deputados do PT continuam colocando o nome de Lula ali no nome, já que agora ele foi solto. Será que é para promover a popularidade dele, que nem no Nordeste tem mais aqueles números fantásticos que tinha no passado? Então, eu queria fazer esse questionamento. Ali, em Curitiba, para reforçar a luta pelo Estado Democrático de Direito, fomos visitar o acampamento da Resistência. Pode evoluir? Olha lá. É isso aí, pode evoluir. Ao lado da bandeira Lula livre. Esse é o presidente do CONDEP. Acampamento da Resistência. Pode evoluir. Aí, abraçado com o famoso exilado Jean Willis, que diz que é um exilado, na verdade, ele se autoexilou, e, ao que tudo indica, ele vendeu o mandato de deputado federal para o marido do senhor Glenn Greenwald por 700 mil euros, se eu não me engano, 700 mil dólares, como mostrou aqui uma investigação recente. E pode evoluir. Ah lá, fora Moro. Com certeza o Sérgio Moro é o criminoso e o presidente Lula é o inocente. É isso aí mesmo. Pode evoluir? Ah lá, doutrinação infantil. Viu, deputado Douglas? Não existe doutrinação infantil no Brasil, viu? Isso aí é uma montagem. Isso aí é tudo montado. Olha lá, alunos com a cartilha do MST
boné do MST, camiseta do MST. Graças a Deus, agora com os cortes de recursos dos sindicatos, que houve a queda brusca da arrecadação dos sindicatos, nós não teremos mais recursos, se Deus quiser, para patrocínio desse tipo de ação. Pode evoluir? Olha lá, ele foi para o Chile para ajudar no quebra-quebra lá no Chile. Estou no ato de apoio à revolta popular no Chile, ao lado de chilenos e brasileiros em defesa da democracia. Ditadura nunca mais. Bom, eu acho que quando o presidente Augusto Pinochet morreu, eu acho que ele nem tinha nascido ainda, Coronel Telhada, porque o presidente Augusto Pinochet deixou o comando do país em 1990. Pode evoluir? Olha lá, ajudou a depredar o patrimônio público e privado na capital chilena, em Santiago. Pode evoluir? Mas pode dar uma revertida ali, por favor? Olha lá, quanto custa esse fone aí, deputado Gil Diniz, da Apple? Custa uns, né? Uns R$300, né? Então, a gente queria saber também. Olha lá o Ray-Ban, aí é igual de Ray-Ban. Por que ele não usa aquele óculos que o Kim Jong-un usa na Coreia? Ele usa Ray-Ban, né? Pode evoluir. Ex-professor de Direitos Humanos da PM atacado por oficiais em rede social. Agora, vejam que absurdo, Coronel Telhada. O senhor Dimitri Salles foi convidado por 2 anos, entre 2010 e 2011. O senhor, acho que o senhor era major ou tenente-coronel à época, né? Comandando a rota. Deu aulas da matéria no Barro Branco. Eu não sei nem como é que ele não teve como diz lá na Igreja Universal do meu amigo Walter Morris, eu não sei como ele não manifestou na porta do Barro Branco, ali, de entrar naquele local. É inacreditável. Aulas de diversidade sexual. Eu nem lembro que era o comandante-geral à época, para convidar um elemento desse para falar no Barro Branco. Pelo amor de Deus, pode evoluir. Professor, bom, essa é aquela conversa, o PCC dominado pelo país, o senhor não me fala nada sobre isso, fica de blá, blá, blá. Pode evoluir? Pode evoluir? Pode evoluir? Olha lá, vocês têm... Olha isso. Isso é a pessoa que tem muito pouca... Pelo menos isso é de se admirar, ele tem autoestima. Vocês têm aula com o professor famoso que aparece no Fantástico e aqui é presidente do CONDEP? Sim, porque eu tenho. Olha lá, ele gosta de inchar o próprio ego. Olha lá. Então, é isso aí. Esse aí é o presidente do CONDEP, que... Olha lá, chegou o deputado Altair, nosso grande e fiel escudeiro. Então, este é o presidente do CONDEP, o órgão que diz defender os direitos humanos e, como vocês podem ver, só defende o direito da criminalidade. Então, nós vamos mudar o CONDEP, se Deus quiser, extinguir a ouvidoria e, se Deus quiser, trazer mais tranquilidade para os policiais trabalharem. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado é o tenente Nascimento, que permuta o seu horário com o deputado Douglas Garcia. De volta à tribuna, o deputado Douglas Garcia, neste momento, no grande expediente, pelo tempo regimental de 10 minutos para a sua fala. Para o azar do presidente do CONDEP, o próximo a falar depois do Dávila sou eu. Mas, enfim, antes de começar a minha fala... Eita, depois ainda vem o Altair. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de receber aqui e dar minhas boas-vindas ao Major Rodrigues, do 4º Batalhão de Polícia Militar, que nos acompanha aqui em cima no plenário estendido. Seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis. Senhores, com relação ao que foi apresentado aqui pelo deputado estadual Frederico Dávila, é um verdadeiro absurdo. O presidente do CONDEP, ele é um militante de esquerda colocado ali na presidência de um Conselho Estadual de Direitos Humanos. Quando eu falo que os direitos humanos só defendem bandidos e que a esquerda ela está intimamente ligada à questão da criminalidade, eu não estou brincando. E isso só prova o quanto o CONDEP está tomado. Eu já apresentei um requerimento aqui na Comissão de Direitos Humanos, convocando a presença do presidente do CONDEP, para que ele venha aqui na comissão fazer o quê? Mostrar uma coisa impossível, que é o quê? Quais são as ações que o CONDEP tem tomado para defender a vida dos policiais militares, Frederico? Pela ordem, deputado Douglas. Vossa Excelência tem. Só agradecer ao senhor, porque eu sentei do lado do senhor aqui agora, antes de iniciar minha fala, que o senhor disse que emendará meu projeto de lei de recomposição do CONDEP.
com uma propositura, deputado Gil, muito pertinente, que é o exame toxicológico nos integrantes do CONDEP, que vai ser apresentada pelo deputado Douglas. Com certeza haverá emenda ao projeto do deputado Frederico Dávila. Nós precisamos desse tipo de exame, uma vez que, infelizmente, esse pessoal eles apoiam a descriminalização das drogas. Quiçá precisamos saber se os encontros do CONDEP têm acontecido de forma séria e não da mesma forma que acontece na FEFELESH, porque todo mundo sabe que quando eles se encontram lá, o que não falta é maconha, e eu quero saber se isso tem acontecido também nos encontros do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, ou dos Direitos dos Bandidos, né, que a gente já pode mudar o CONDEP para esse nome, que infelizmente está tomado. Muito interessante a imagem que o deputado Frederico Dávila trouxe, lá atrás a bandeira da Cuba, Lula livre, etc., etc., defendendo abertamente um socialista. Nós temos um socialista de iPhone, né, incrível, esse pessoal... Eles, isso, exatamente. Esse pessoal, eles tanto dizem brigar contra o capitalismo, porque nós precisamos aqui trabalhar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, distribuindo riquezas, distribuindo etc., quando, na verdade, só distribui pobreza, deputado Gil Diniz. Infelizmente, uma parte? Vossa Excelência tem uma parte. Dimitri Salles, né, Frederico? Me chamou a atenção, Coronel Telhado, ali, além dele não trabalhar aqui no Brasil, atrapalhar a nossa política de segurança pública, né, dizendo que defende os direitos humanos, que a gente sabe que não é verdade, ele vai ao Chile, Frederico Dávila, para, lado a lado ali com a primeira linha, que eles dizem lá, atrapalhar também a vida do cidadão chileno. Fui agora no recesso a Santiago e fiquei pasmado, Frederico. O que fizeram com aquela cidade? Destruíram ali o centro. Tem uma praça chamada Baquedano, onde toda sexta-feira eles fazem manifestações. Hoje terá uma. Toda a parede, Coronel Telhada, tem uma frase escrita: Muerte aos pacos. Queime um paco. O paco, para quem não sabe, é o carabineiro. É o policial ali do Chile. E eles realmente queimam. Se você colocar ali na rede social, ali no YouTube, você vai encontrar alguns coquetéis molotovs ali jogados nos carabineiros. Então, além de ele atrapalhar o nosso estado de São Paulo, o nosso país, com toda certeza, está usando até mesmo o dinheiro aí do CONDEP para atrapalhar país alheio. Então, vamos ficar em cima, vamos fiscalizar, porque realmente o que esse pessoal não gosta é de trabalhar. Obrigado. De fato, agradeço a intervenção, deputado Gil Diniz. Senhores, isso mostra que o senhor Dimitri Salles, presidente do maior Conselho Estadual de Direitos Humanos do país, é um militante de esquerda que tem utilizado do CONDEP para aparelhar e colocar suas pautas de esquerda na defesa de bandidos contra os policiais militares, criminalizando a atuação da PM, chamando os nossos policiais militares, como vocês puderam ver, não só apenas pelas ações que o Frederico Dávila colocou, como muitas outras que são disseminadas pelo Dimitri Salles nas redes sociais, como se os nossos policiais promovessem o assassinato à torta e à direito de qualquer tipo de pessoa, quando nós sabemos que isso não é verdade. Enquanto nós não mudarmos essa realidade, essa forma com que essas pessoas chegam a esses conselhos, exercem esse poder, e infelizmente o aparelhamento do Estado será muito forte por parte dos direitos dos manos contra as pessoas que de fato necessitam de direitos humanos. Quem de fato necessita de direitos humanos? Aqueles que sofrem violência por parte dos bandidos, meu Deus do céu, não é uma coisa óbvia. Nós tivemos, e visitando essa Assembleia, inclusive ontem, a minha querida Juraci Dioche, que teve o seu filho, Tiago Dioche, brutalmente assassinado na sua frente, e até hoje a Juraci carrega, né, as dores. É uma pessoa que precisa do nosso apoio, é uma pessoa que precisa da nossa atenção. Nunca foi procurada pelos núcleos de direitos humanos. Procure, por exemplo, a família do policial militar William Barbosa Ribas, a família da policial militar Juliane dos Santos. Por que os direitos humanos não olham para aqueles que são vítimas dos bandidos, mas apenas aos próprios bandidos? É isso o que nós precisamos começar a fazer
a diferença no nosso país e principalmente no estado de São Paulo. Aqui a Comissão de Direitos Humanos, nós vamos começar a trabalhar para que isso seja revertido. Já convidei aqui o próprio Dimitri Salles para vir a essa comissão. Eu espero, já convido aqui, deixo de antecedência, assim que ele for oficiada, agendada pela presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é a Beth Saão, assim que ela fechar uma data, já deixo aqui convidado o deputado Frederico Dávila para que ele venha também. Eu tenho certeza, deputado Altair Moraes, todos os deputados que prezam pelos direitos humanos e acreditam que os direitos humanos precisam focar em uma nova perspectiva, que façam-se presentes nessa reunião, porque não é possível isso permanecer da forma com que está sendo feita. O CONDEP não pode ser um salvaguarda daquilo que não presta. E, principalmente, o CONDEP não pode ser aparelhado da forma com que está sendo aparelhado para defender causas tão escandalosas, né, como é o pessoal do PT, como é do pessoal do PSOL, como é o pessoal de esquerda em geral. Espero que os deputados dessa casa, diante de tamanhas denúncias, nós venhamos trabalhar para que isso tenha um fim, porque a população do estado de São Paulo não paga o seu imposto para que esses conselhos fiquem defendendo bandidos. Parabenizo aqui, deputado Frederico Dávila, pode ter a mais absoluta certeza de que eu emendarei o projeto. Parabenizo também pela extinção da ouvidoria da Polícia Militar, acredito que aquilo tenha que ter um fim mesmo, principalmente pelo fato de nós termos alguém do PCdoB, né, fazendo essa fiscalização da forma com que os nossos policiais militares atuam, e é muito interessante, né, que eles sempre colocam alguém radicalmente de esquerda para fazer essa inquisição sobre os policiais militares, né? É um verdadeiro absurdo essa perseguição que está sendo feita, não só a categoria de policiais militares, como de toda a categoria de segurança pública do nosso estado, do nosso país, e todos aqueles que colocam o dedo na ferida para falar a verdade. Porém, o tempo deles acabou, né? Chegou a hora da gente poder reverter esse papel. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Não, senhor presidente. Pela ordem, deputado Altair. Pelo artigo 82. É regimental. Vossa Excelência, por gentileza, ocupe a tribuna para o tempo regimental de 5 minutos. Você segue acompanhando a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão ordinária desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Senhor presidente, senhores deputados, amigos que estão aqui e que nos assistem nesse momento, eu venho fazer uma denúncia hoje aqui sobre cúmplice de assassinato de família. Em minha opinião, e como a Constituição diz bem claro, a família é a base da sociedade. Não é o judiciário, o executivo, o legislativo. De forma nenhuma. Nós sabemos que são instituições sociais, mas a base de família, a base da sociedade é a família. O que a gente tem percebido é o seguinte: no último dia 28, uma das bases foram mortas. O pai, a mãe e um filho. Brutalmente assassinados em São Bernardo do Campo, espancados, mortos a pauladas, colocados dentro do porta-mala de um carro, queimados. E o impressionante, senhores, é que nós não vemos o pessoal da esquerda, o movimento LGBT, esse pessoal que defende o ajuntamento de todo mundo, que para mim família é marido e mulher, pai, mãe e sua prole. Sou contra mesmo, sou a favor da família tradicional, sempre vou defender isso. E uma das frases que me chamaram a atenção foi que essa assassina daquele casal de lésbica, casal não, pá, aquele pá de 2 mulheres lá junto, ela disse que o pai, a mãe e o irmãozinho era contra o relacionamento que ela tinha com outra mulher. E por isso, matou o pai, a mãe e o irmão. A gente não vê ninguém, nenhum deputado, principalmente da esquerda, que defende Coronel Telhada. Esse tipo de coisa, subir numa tribuna dessa e falar alguma coisa. São cúmplices. Ninguém se posiciona. Ninguém fala nada. Parece que não aconteceu nada. E o pior de tudo é que a própria mídia também não fala a real. A Rede Esgoto faria matéria se fosse ao contrário. Vamos supor que tivesse acontecido ao contrário. Um pai matou a filha, a sua acompanhante. Pode ter certeza do que eu estou dizendo.
esse plenário estaria cheio de pessoas com cartazes, deputadas e deputados subindo aqui e dizendo que é necropolítica, que são contra, isso é a morte, a maior zoada, quem matou Marielle, gente rasgando roupa, queimando pneu no meio da rua, o maior estardalhaço, mas eles ficam calados. Nenhum deles subiram aqui para falar dessa atrocidade, dessa aberração, desse crime hediondo que aconteceu. E tem muita gente caladinho. Por isso que eu me posiciono, sim, eu sou a favor da família tradicional. Tenho nada contra quem quiser se juntar, já disse várias vezes, para mim não é casal, para mim é par. Quem quiser achar casal, problema de quem quiser, para mim junto é par. Agora, ficar calado com a atrocidade de uma aberração dessa, sabe o que eles são, meus amigos? Hipócritas. Pregam uma coisa, são cheios de mimimi, a gente aqui, muitas vezes, todos nós que estamos aqui, por causa de uma palavra, uma colocação, muitas vezes não intencional, faz a maior zoada, não porque é necropolítica, é contra, e faz uma zoada violenta. Aí a gente vê uma atrocidade dessa, uma aberração dessa, uma família morta. E não tem um que se manifeste. Sabe por quê? Porque a verdade é uma só, deputada Janaína, Frederico Dávila, meu amigo Nascimento, Gil, e todos que estão aqui. É que se a gente não reza a carteira deles, a cartilha deles, nós estamos errados. Esse é o grande problema. Estou aqui para mostrar a minha indignação contra esses hipócritas e meus sentimentos dessa família que foi perdida. Obrigado a todos. Muito obrigado, senhor deputado. Senhor presidente, pois não, deputado. Havendo acordo com as lideranças, eu pediria o levantamento da presente sessão. É regimental, senhor deputado. Pela ordem, presidente, só fazer uma breve comunicação antes de levantar os trabalhos. É regimental. Concordo com o deputado Altair. Realmente, há um silêncio cúmplice nesse caso. Lembrando que é o deputado Janaína, aquele caso do menino Juan, lá na região ali do Distrito Federal, cidade satélite, onde a mãe, junto com a sua companheira, cortaram ali o órgão sexual do menino, queriam que ele fosse uma menina, depois assassinaram brutalmente, arrancaram pele e tudo mais. Não vimos na grande mídia, esses que dizem novamente defender os direitos humanos, não vieram aqui à tribuna para defender o direito daquele garotinho, como não vão vir à tribuna para defender essa família, o direito humano dessa família. Então, parabéns aí pelo discurso, tenho o nosso apoio. Deixar registrado aqui, hoje... Você falou de família, né? Meu menino, Natan, faz 11 anos. Parabéns para ele. É triste, né? Como eu falei, fomos num velório hoje, de um policial e tudo mais, mas pelo menos temos a alegria desse dia ali, a alegria do nascimento do Natan, que faz 11 anos. Então, vamos defender sim. A deputada Alessandra Monteiro disse, né, que uma das suas prioridades é justamente o combate ao abuso infantil. Então, vamos defender as nossas crianças, né? A inocência delas, e sim, isso é uma política de direitos humanos. Não o silêncio cúmplice desses hipócritas que defendem, sim, os seus interesses, a sua ideologia em detrimento aí de crianças, de família, de pai, de mãe, do menino que morreu apaulada, queimado naquele carro. Então, meus parabéns aí pelo discurso de Vossa Excelência, pelo posicionamento. Se houver acordo, Coronel Telhado, levantar a presente sessão. Muito obrigado, deputado. Parabenizar o deputado Altair pelo discurso também, aguardando o projeto de Vossa Excelência, hein? Queremos voltar aquele projeto lá, hein? Pois bem, senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os presentes trabalhos... Para eu parar ou para continuar? Tocaram a sineta aí? Havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os presentes trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, a hora regimental, sem ordem do dia. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, está levantada a sessão. Você acompanhou a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão ordinária desta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. Você segue agora com a programação da Rede Alesp.